Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Não lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
irmã, irmão, num tempo de profundo silêncio, nos recolhamos em oração. No íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que venha em nosso socorro, porque como a própria liturgia da palavra de hoje, a segunda leitura da carta aos Romanos, o Espírito intercede. O Espírito intercede em favor dos santos. Supliquemos que o Espírito venha em socorro da nossa fraqueza, para que saibamos discernir o que a palavra hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus, acompanhados por aquilo que o evangelista Mateus nos ajuda a contemplar dos feitos de Jesus, suas palavras, suas ações, seus ensinos. Especialmente nesses domingos, seguimos acompanhando Jesus no ensino às multidões através das parábolas. Hoje, novamente, retomamos, como domingo passado, uma sequência de parábolas. 3 parábolas são ensinadas e uma explicada. Esse ensino de Jesus acerca das parábolas consiste, segundo os estudiosos da Bíblia, consiste no centro da pregação do Evangelho. O Papa Bento XVI diz no livro Jesus de Nazaré que o conteúdo central do Evangelho diz: o reino de Deus está próximo. É colocada uma marca no tempo, algo de novo acontece, e é exigida uma resposta do homem a esta oferta: conversão e fé. O centro deste anúncio é a mensagem da proximidade do reino de Deus. E as parábolas são, por excelência, a expressão da chegada do reino. Também no livro Jesus de Nazaré de Bento XVI, no 2º volume do batismo no Jordão à Transfiguração, na página 165, Bento diz assim: as parábolas formam, sem dúvida, o núcleo essencial da pregação de Jesus. Mesmo com o passar dos tempos, as parábolas nos tocam sempre com o específico da parábola. Primeiro, é que na boca de Jesus a parábola apresenta uma particularidade expressamente pessoal. Você não encontra isso no resto da literatura do mundo. Da boca de Jesus, as parábolas contadas têm uma particularidade expressamente pessoal. Tem uma singular clareza e simplicidade inaudita, maestria na forma de dizer das coisas do reino. Então, não duvidemos. Caminhemos hoje no esforço de entender as parábolas, porque elas abrem-nos um horizonte impressionante. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 43. Continuamos o que fazíamos domingo passado, pois domingo passado já estávamos também no capítulo 13. E hoje nós continuamos
o capítulo 13 de Mateus. Paramos no versículo 23, domingo passado, e hoje seguimos a partir do versículo 24 até o 43. Dá para ver que é um capítulo grandão, não é um capítulo curto. Vamos lá. Tirei a máscara para facilitar a comunicação. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. Ele está conversando, portanto, com a multidão. Domingo passado já foi dada uma bronca, uma reação dos discípulos dizendo: Jesus, por que o Senhor fala em parábola com o povo e a nós fala às claras? E Jesus já disse para a gente domingo passado que a vocês é dado conhecimento, a eles não. A quem tem será dado ainda mais. A quem tem o conhecimento das coisas do reino será dado ainda mais. A quem não tem será tirado. Porque a parábola é um modo de diálogo que supõe que a pessoa que escuta começa interiormente a ser movida pelo que ela está escutando. Ela toma compreensão nova das coisas. Ela toma sentimento e razão novas e toma uma decisão em seguir um modo de vida na linha do que escuta. Vem a primeira parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Reino dos céus. Nas 3 parábolas de hoje, Jesus vai falar o reino dos céus. Ele sempre introduz as parábolas comparando-as com o reino dos céus. Como um homem que semeou boa semente no seu campo. Primeira coisa, já vamos reagir. Dentro de nós foi semeado algo de pequeno e escondido, que possui uma força insuprimível, diz Bento XVI. Dentro de nós, lembra dos 4 tipos de terreno? Beira do caminho, terreno pedregoso, espinheiro e a terra boa, é aquele que acolhe de coração a palavra e produz fruto. Então, o reino dos céus, como homem que semeou boa semente. Domingo passado a gente dizia: não duvide do semeador, não duvide da qualidade da semente, mas questione a qualidade do campo. Mas ainda tem mais problema que vem na realidade humana nossa. Versículo 25. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Ah, tá. Um homem semeou boa semente, seguramente no seu campo uma terra boa. Enquanto todos dormiam, já vai abrindo e aguçando a sua inteligência aí. Todos dormiam. Veio seu inimigo. Por que dormiam? Porque essa vida é feita de gente que, por mais zelosa e perfeita nas coisas que faz, gente que se cansa e precisa de dormir. E dormir na Bíblia, quanto na psicologia, dormir é entregar-se, não dar conta de tudo. A gente precisa desligar, a gente precisa fazer a parte da gente. Mas ainda que tenha inimigos, ainda que tenha perversidade, ainda que tenha maldade, ainda que tenha medos, assombros, pavores, precisamos dormir. Não damos conta de tudo, não temos o controle de tudo. E o tema, a centralidade dessa palavra é exatamente quem tem o controle. Mesmo semeando terra boa, semente boa em terra boa. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Ai, começa a ter problemas aqui. O joio
é usado como coletivo das ervas daninhas à agricultura. Vários tipos de praga. Mas aqui nesse texto parece sugerir um tipo específico de praga, como aqui em Goiás tem, para quem já mexeu com terra, com lavoura. Tem muitas plantas que são muito parecidas, muitas pragas que são muito parecidas com as plantas. E se entrelaçam. A gente tem dificuldade de discernir. É mais ou menos isso. Acontece que ela fica no meio, a praga fica no meio da boa planta por um período longo. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Muitas vezes a gente só conhece uma pessoa má na convivência com a gente pelo fruto que ela produz, não é? Às vezes a gente convive com a pessoa e depois diz, nunca imaginava que ela poderia chegar a isso. É o tempo das espigas aparecerem. Demora, a gente empolga, entusiasma, divide a mesma cova, a mesma água, o mesmo sol, o mesmo vento, o mesmo lugar. Demora. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. É bacana que o dono, ele não é muito dominado pelo mal feito por alguém. Ele parece ter um distanciamento, ele fez o bem e parece ter um distanciamento do mal feito pelos outros. Foi algum inimigo que fez isso. Põe-se distante da ação do inimigo. Os empregados se envolvem de forma visceral. Lhe perguntam, queres que vamos arrancar o joio? É uma forma de intercessão. Deixa a gente ir lá defender sua planta. Também na igreja aparecem intercessores malucos por conta própria, que chegam querendo arrancar o joio, dizendo, deixa que a gente vai resolver isso para o senhor, padre. Diz para os coordenadores das pastorais e dos movimentos, deixa a gente ir lá e resolver isso na paulada, deixa a gente arrancar esse fulano lá. O dono respondeu aos impacientes, que querem um reino logo. Um reino feito pelas nossas próprias mãos. A gente vai pegar esse trem e fazer esse trem funcionar. A gente vai se organizar e vai eliminar tudo que não presta dessa igreja. A gente vai pegar esse país, tomar o poder, ser eleito governador, prefeito, vereador, deputado, senador, presidente, e a gente vai varrer tudo que é mal. Os empregados são intercessores que acreditam na força das próprias mãos. Acreditam nos feitos próprios. Deixa que nós decidimos esse trem. São homens impacientes, como os de hoje, que vivem prometendo que vão resolver tudo e passam um mês, 2 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 4 anos de mandato, 2 mandatos, 3 mandatos e a gente olha, não deu conta de fazer. Porque nós, às vezes, colocamos nossa confiança nas mãos de quem não tem poder de eliminar o mal. Ele diz, deixai crescer um e outro até a colheita. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. É sempre assim. Há um tempo intermediário. Um tempo entre essas espigas brotando e a maturação. Um tempo da paciência, um tempo de Deus. Um tempo para nós chamado de discernimento. E às vezes demora esse discernimento. O tempo da colheita pertence só a Deus. Versículo 30 diz assim, deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio,
e amarrai-o em feixes para ser queimado. Está vendo o senhorio do dono da roça? Parece até considerar que os empregados nem serão eles. Eles se oferecem para eles irem fazer a justiça com a própria mão. Ele diz, não, no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo. Parece que o dono está considerando que nem serão esses intercessores que se oferecem. Vocês nem estarão aqui, se são apressados demais. Se eu deixar vocês entrarem com essa pressa na minha roça, na hora de colher espiga de joio, vocês vão colher no meio espiga de trigo. Não quero gente impaciente na minha roça, não. E amarrai em feixes para ser queimado. Há um capricho na forma de lidar com o mal. Me vem sempre a imagem dos médicos quando abrem a gente para tirar de dentro da gente uma infecção, uma inflamação, um tumor no câncer. Aquele zelo para não deixar contaminar o resto, não é? Há uma perícia, uma periculosidade no procedimento que precisa ser respeitado. Não é assim não. O mal não sai do mundo assim não. Você não dá conta de vencer o mal do mundo assim não. Não enfrente assim não. Precisa de um comando e precisa de um método. Precisa de um modo de operar. Precisa ser coordenado. Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes. Olha o zelo. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Essa primeira parábola é resumida com uma palavra: Senhor, dá-nos o dom da paciência em nossos enfrentamentos nessa vida, como empregados do reino do Senhor, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na economia, na política, na cultura, na minha profissão, na minha afetividade, na minha sexualidade, na minha razão. Dá-me, Senhor, a paciência. Dá-me um tempero no modo de lidar com essas realidades que se contradizem e se conflituam dentro de mim também, por que não dizer? Porque essa semente é semeada no terreno do meu e do seu coração. Então há uma realidade de bem e mal dentro de mim e de você, que precisa de paciência para lidar com ela. Paulo é o que melhor fala dessa realidade ruim que confronta dentro de nós. Por 3 vezes eu me apresentei ao Senhor dizendo: tem um espinho na minha carne, que me estraga como pregador do Evangelho, que me prejudica como porta-voz da mensagem do Senhor. Arranca esse espinho de mim. Deus falou: Paulo, de jeito nenhum. Se eu tirar esse espinho da sua carne, você vai ficar muito presunçoso, prepotente, dono da verdade. Deixa como está, porque para que você aprenda uma coisa: basta-te a minha graça. E é disso que o Evangelho, essa parábola fala. A gente precisa descobrir que em nós basta a graça de Deus. E às vezes, descobrir o operar dessa graça e o agir dessa graça demora muitos anos. E olha que tem conflitos dentro de nós, realidades sombrias dentro de nós, que nós precisamos de estudo, aprofundamento, às vezes longos períodos de terapia. E tantas terapias alternativas tem hoje em dia, não é? Que surgiram nos últimos 2, 3 séculos. Formas de aplicar os métodos das muitas e variadas ciências no campo da razão, mas no campo da psicologia, no campo das várias ciências, métodos de lidar com o lado sombrio da gente, o lado pouco conhecido da gente, o lado perverso da gente, o lado joio que nós trazemos em nós. Pedir ao Senhor que a gente tenha paciência para ter
e lidar com esse joio dentro de nós, até que ele chegue a um processo de maturação, e aí no tempo certo a gente corta ele inteirinho. Quantas vezes aparece um caroço no corpo da gente, a gente vai ao médico e diz, tira logo esse trem, é melhor. O médico diz, não, vamos devagar, vou acompanhar por um período de 3 meses, a evolução disso, não é? Depois a gente avalia, você vai, se precisar vai ter uma medicação. É assim. É lidar com essa realidade sombria que habita-nos. Porque somos assim, somos trigo bom, em terra boa, de bom semeador, mas em nós também há um inimigo que opera, que semeia trem ruim em nós. Nós mesmos, o lado inimigo de mim mesmo, que age em mim, e que me faz jogar joio, onde Deus jogou boa semente do trigo. Por isso, a importância da religião, no diálogo com as várias ciências, e especialmente com toda gama de possibilidade no campo da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, para a gente se entender. A paciência para lidar com essa realidade, não para ser escravo e dominado por ela, mas para que, tentando arrancá-la, não arranquemos também o trigo e percamos tudo. É esse o aprendizado. Senhor, liberta-me das impaciências que me fazem querer construir o reino de Deus pelas próprias mãos, pelas próprias forças. Lembra Pedro, na noite em que Jesus foi preso? Guarda a tua espada na bainha, Pedro. Não vamos resolver isso com as próprias mãos, não, Pedro. Esse inimigo tem um modo de enfrentá-lo maior, Pedro. Guarda essa espada. Versículo 31. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Quando começou a pandemia, lá em março, eu tendo que ficar mais isolado na roça, fiz um canteiro, semeei mostarda. Agora tem 2 pés, passados os 3 meses, os pés já deram tanta folha, já comi tanto e já dei folha de mostarda para tanta gente, agora já estão maior que eu, os ramos do pé de mostarda. Uma semente, se você pega no seu celular qualquer texto e vê lá um ponto final, uma semente de mostarda do tamanho do ponto final de uma frase aí no seu celular, em textos pequenos. Vira uma árvore maior do que eu, com 1,74 m. O reino dos céus é como essa semente pequena, a menor de todas as sementes. O reino dos céus, ele não se manifesta pelo poderio. Quando entramos nas parábolas, eu já disse isso 2 pregações passadas, o reino dos céus não se estabelece nesse mundo a partir da entrada da corte celeste com um exército gigantesco, como o exército da Coreia do Norte, Coreia do Sul, da China, dos Estados Unidos, da Alemanha ou da França. O exército russo, aquela pompa orgulhosa, que mesmo em meio à pandemia, há 4 semanas atrás, fez o desfile para mostrar o triunfo do poderio das armas. Não, o reino dos céus vem do tamanho insignificante, a menor de todas as plantas, mas que haverá um processo de progressão que espalhará
sua força imbatível, invencível, que irrompe para além das potências de todos os inimigos e se torna uma árvore que até os pássaros dos céus fazem ninhos em seus ramos. A primeira parábola chama-nos ao cultivo da paciência. Não pôr a confiança em nossas próprias mãos, em nossas próprias forças. A segunda parábola chama-nos ao cultivo da pequenez, das pequeninas coisas feitas por nós. Aquelas que nós temos desprezo por elas. Aquelas coisas tão pequenas que a gente tem até raiva quando alguém diz que ela é uma virtude grande da gente. A gente tem orgulho e vaidade e pensa que algumas características da gente são grandiosas. As pessoas chegam na gente e falam, o que eu mais admiro em você é tal coisa. Sua forma de limpar a cozinha, seus panos de prato, a forma com que você lida com os conflitos no silêncio. Mas eu pensava que era o meu grande discurso, minhas grandes teorias. Não, eu fico impressionado é quando alguém que pensa tão diferente de você reage, você tem tanta capacidade de fazer silêncio. Coisa escondida. Como é escondido, é delicado esse processo de descoberta dessas realidades pequenas. Você, eu, cada um de nós precisamos nos ocupar em tentar descobrir as menores das sementes que habitam-nos, que são em nós semeadas. Pequeninas coisas que Deus joga em nós. Graças que nós chamamos de pequenas, se é graça, nem deveria ser chamado de pequena, mas pequenas graças, pequenos gracejos de Deus, que nós não damos valor. Por exemplo, nos tempos da pandemia, quem de nós imaginava que a gente precisaria ter tanta delicadeza em cuidar da casa da gente? Cuidar da nossa casa, cuidar da limpeza do nosso calçado ao entrar dentro de casa para não trazer o corona. Cuidar de lavar as mãos, imagina. Eu estou assustado com a forma com que cada vez mais eu vou me aperfeiçoando no modo de lavar as mãos e descobrindo o meu corpo, descobrindo as minhas mãos. Nunca tinha olhado tanto para as minhas mãos como nesses 4 ou 5 meses de pandemia. Você começa a descobrir seu corpo. Você começa a descobrir seus pés, porque você tem que zelar deles, do calçado que está. Você começa a olhar para a sua roupa mais do que você olhava. Pequenas coisas que a gente de repente começa a descobrir. Limpar o nariz, limpar os olhos, como nunca limpávamos. Lavar o rosto. Pequeninas coisas. Pequenas realidades que em nós são semeadura de Deus e a gente nunca deu valor. O reino de Deus é um processo de descoberta das coisas pequenas escondidas em nós. E esse tempo de pandemia, a gente nunca imaginava que ficaria tão forte, um trem tão vulgar que se tornou redes sociais, não é? Mensagem de WhatsApp, e agora a gente manda de vez em quando a mensagem para algumas pessoas, elas dizem, obrigado porque você me mandou essa mensagem. Aí você pensa, mas eu sempre falei com essa pessoa. Por que agora ela reage assim? Porque agora tem uma delicadeza nova, tem um modo novo. Eu não mando mensagem pronta que eu recebo da fake news, eu construo uma frase ainda que pequena e digo, como é que você está? Tudo bem com você? Me lembrei 2 dias que eu me lembro de você o tempo inteiro. A pessoa, me emocionei porque você me disse isso. Que bom que eu estou nos seus sentimentos, pensamentos, no seu coração. Delicadezas escondidas do coração seu. Estamos tão longe. Há 6 meses sem nos ver, 5 meses, 4 meses sem nos ver.
mas dentro do seu coração está escondido a lembrança, pensando em mim, na minha família. Reino de Deus são essas coisas pequeninas. Somos chamados a encontrar o reino de Deus na paciência e na pequenez. Mas tem mais uma. Paciência, pequenez. Agora vem mais uma. Versículo 33. E Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. Eu sou fascinado pelo capricho dos textos sagrados. E essa forma de escrever, e Jesus contou-lhes ainda, já dá a sensação de que o povo está lá escutando Jesus desde domingo passado, contando parábola, e o povo, que hora que vai começar as curas, os milagres? Que hora que o Senhor vai me dar uma bênção poderosa, e eu vou chegar lá em casa e vai ter resolvido a minha conta, meus boletos bancários vão aparecer todos já cancelados, porque a empresa cancelou. Que hora que vai estar resolvido minha doença, meus problemas lá na família? O evangelista não colocaria, e Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. Jesus, nessa contação de causo, está querendo sacudir a impaciência dos impacientes, que não suportam ouvir seus ensinos, mas querem milagres rápidos. Então permita que Jesus cutuque você. Permita que Jesus dê uma sacudida na sua impaciência. Permita que Jesus dê uma sacudida nessa sua fragilidade que te faz desprezar a presença de Deus em sua vida, não só de Deus, mas do reino dele em sua vida, nas pequenas coisas, porque para você só interessa 2 ou 3 coisas grandes que você considera. Vamos ver? O reino dos céus, pela terceira vez, é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Ontem eu lia que o cálculo dessa receita de pão, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, corresponde a um pouco mais de 4 quilos de farinha na Palestina. É muita coisa, né? É muito pão, é muita farinha. Então, uma mulher pega uma mistura com 3 porções, pega e mistura com 3 porções de farinha. O fermento. Na técnica do fermento natural, também voltei a fazer pão agora na pandemia, e estou fazendo com fermento natural. Você pega uma porção pequeniníssima, 3 dedos, você pega o fermento, o que couber em 3 dedos apertados, corresponde ao necessário para fermentar quase 1 quilo de farinha, misturado numa quantidade de água lá, 400 ml de água, 3 dedos, o que alcançar, apertou, o que ficar, 400 ml de água, 1 quilo de farinha, mistura e deixa o pau quebrar. Daqui para amanhã você vai olhando a massa, cutucando nela, dando umas mexidas, você vai ver o que esse fermento vai fazer. Vai depender da temperatura, do clima, do vento, mais ou menos quente. E é impressionante a desproporção entre a pequenez do fermento, a grandeza da farinha e o regalo que o fermento faz nessa farinha, na massa. E a delícia que é o pão feito com esse fermento natural. Se o povo pode vender cloroquina, por que eu não posso vender receita de pão natural, né? Na pregação. Sem química. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo
fique fermentado. Você pode imaginar você na sua vida pegando hoje, nesse domingo, para esta semana, você pegando uma pequena porção de fermento. E misturando na sua casa até que tudo fique fermentado. Você pegue, por exemplo, um pouquinho de alegria. E de hoje, domingo, até sábado que vem à tarde, o seu papel vai ser fermentar a sua família inteira com alegria. Você pegue uma porçãozinha de paciência. E você faça um propósito. Daqui até sábado que vem, eu levantarei. E o fermento faz isso com a farinha, né? O fermento levanta a farinha. Eu levantarei minha casa, levantarei minha família com uma porçãozinha de paciência, uma porçãozinha de alegria. Em 8 dias, tudo vai estar fermentado. Pequena porção, mas que fermenta tudo. O texto diz, pequena porção e fique tudo fermentado. E uma coisa impressionante, o fermento desaparece no meio da farinha e da água daquela mistura. Seja uma colher do fermento natural, é impressionante. Dilui, ele desaparece, mas no desaparecer ele levanta tudo. Está falando de quê esse texto? Está falando das coisas escondidas. A primeira parábola do joio fala da paciência. A segunda parábola do reino dos céus com a semente de mostarda fala do acreditar nas coisas pequenas. E a terceira parábola do fermento fala acreditar no poder das coisas escondidas no coração meu, no coração seu. Essas coisas escondidas podem ser, você está com raiva de alguém. E esta semana, todas as horas que você se lembrar desse alguém que você está com raiva, você vai rezar uma Ave Maria por ele e por ela. Sim. Eu aprendi isso. Aprendi a rezar a Ave Maria e nunca tinha rezado tanto na minha vida igual agora na pandemia. Eu rezo o dia inteiro e toda hora. Qualquer trem que eu estiver fazendo é Salve Rainha, creio em Deus Pai, Pai Nosso e Ave Maria é o dia inteiro. Dia inteiro. Lembro de uma situação sofrida, lembro de uma situação que me gerou aborrecimento, desgaste, dificuldade, destempero na minha paciência. Eu começo a rezar, às vezes, em voz alta, Ave Maria. E lasca, e reza, e reza. É impressionante que passa uma semana, desabrocha um trem tão sobrenatural dentro da gente. Mas é uma coisa que eu escutei muitos anos, uns padres idosos com quem eu convivia no seminário. Me lembro um descendente de alemão, um padre Balduino, redentorista. Um homem sofrido, silencioso, isolado, mas temperado. E a gente ia conversar com ele, desabafar. Ele falava, reza sem parar uma Ave Maria nessa intenção, e daqui uma semana você volta para me contar como é que isso ficou no seu coração. Reza sem parar a Ave Maria nessa intenção. Daqui uma semana você volta. E a gente voltava. E era impressionante o resultado. Então, irmã, existem coisas escondidas dentro de nós que parecem não ter poder nenhum. O que esse tiquinho de fermento vai fazer nesse tanto de farinha? Mistura e deixa. Que no escondido levantará, fermentará tudo. Versículo 34. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta.
abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus, quando conta a parábola para mim e para você, ele está proclamando coisas escondidas. E o que é que eu e você temos que fazer? Dispor-nos a permitir que ele aponte essas coisas escondidas. Por exemplo, tem trigo, semente boa de trigo semeada dentro de mim e de você? Coisa escondida. Tem coisa escondida, independente de quem semeou. Tem joios, semente de joio escondido semeado dentro de mim e de você? Tem coisas pequenas escondidas dentro de mim e de você, que nós nunca valorizamos, nunca procuramos valorizar. Jesus, ao contar parábola, domingo passado eu falava aos irmãos e irmãs o ensino de Bento XVI, quando Jesus conta a parábola, o que Jesus está querendo com a parábola? No fundo, citando São João Crisóstomo, Bento dizia, contando-nos parábola, Jesus quer atrair a si os seus ouvintes, estimular nos seus ouvintes a decisão em segui-lo, que os ouvintes se esforcem e o procurem, e assim sejam curados e salvos. No fundo, diz Bento XVI, como eu dizia domingo passado, a verdadeira parábola de Deus é o próprio Jesus, é a sua pessoa. Ele é o trigo bom, ele é o grão de mostarda, ele é uma porção de fermento semeado nesse mundo dominado de pecado, de miséria e fraqueza, de contradição e ambiguidade. Ele é um pouquinho de fermento colocado na farinha. Nós, a humanidade, somos a farinha. Ele é a porçãozinha de fermento que vai fazer levedar tudo. Ele é o grãozinho de mostarda, desprezível, um galileu, simples, de Nazaré. A mãe ficou grávida antes de casar, o pai teve que se tornar adotivo porque nem filho dele é. Pequenez. Jesus é esse pequeno, Jesus é esse escondido em nós. Permita que Jesus realize em mim e em você a realidade nova. Quando Jesus fala do reino dos céus, o que significa reino dos céus? Na pregação de Bento XVI e no livro Jesus de Nazaré, ele fala: reino dos céus e reino de Deus. Para você entender essa parábola, você tem que entender o que é reino dos céus, diz Bento. Jesus convida a reconhecer, antes de tudo, a primazia de Deus Pai, onde Ele, o Pai, onde Ele, o Divino Pai Eterno, não está, nada pode ser bom. Primazia de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Deus reina. Segundo, a prioridade decisiva para tudo é que nós digamos como os antigos diziam. Você dava qualquer notícia para o meu pai e a minha mãe, para os meus avós e para os meus tios. Nasceu mais um menino. Tirava o chapéu, olhava para os olhos, seja feita a vontade de Deus. Deus seja louvado. Olha, vim avisar que a tia Maria morreu. Tirava o chapéu, olhava para o céu, seja feita a vontade de Deus. Você dava a notícia mais bela. Olha, a avó mandou um recado que é para ir na estrada pegar no ponto de ônibus, vai de carroça, buscá-la, porque está vindo todo mundo para fazer pamonha. Levantava o chapéu e dizia, que alegria, seja feita a vontade de Deus. A melhor quanto a pior notícia, se dizia da mesma forma. Seja feita a vontade de Deus. Reino de Deus é onde há o imperativo do querer de Deus. Terceiro, reino do céu significa senhorio de Deus. E isto quer dizer que sua vontade deve ser assumida como o critério guia.
da nossa existência. Ser, pensar, agir, sentir. Como Deuteronômio 6, 5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma. O ser total, o ser integral. Ama o Senhor Deus. Isso é que é reino de Deus. É o lugar onde nenhum pedaço de mim fica sem voltar-se totalmente a Ele. E é disso que nos fala a segunda leitura da carta aos Romanos. Veja, capítulo 8, versículo 26 a 27. Irmãos, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Vem em socorro do lado joio que há em nós. Pois não sabemos o que pedir nem o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Preste atenção. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Intercede em nosso favor, mas tem a intenção do Espírito. Veja, pois é sempre segundo Deus que o Espírito Santo intercede em favor dos santos. Centro de toda intercessão, segundo o querer de Deus, o querer de sua vontade. O Espírito Santo não intercede por mim e por você para que nós fiquemos, como Satanás falou para Jesus, prostra-te em adoração diante de mim, que os reinos deste mundo eu te darei. Não. Se você quer e pede ao Espírito Santo, e o Espírito Santo identifica que o que você está pedindo não é segundo Deus, não faça, não grite, não berre, não aumente o barulho na forma de pedir, porque isso não convencerá o Espírito Santo. O Espírito Santo penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção, o querer de Deus em nós, o mover de Deus em nós. E assim termina a parábola de hoje, versículo 36, volta ao Evangelho. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Foi para casa fazer o quê? Descansar, dormir. Não é assim que começou a parábola? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou, falou para a multidão. A multidão é o terreno. A multidão recebeu a melhor semente de trigo. Mas o inimigo pode vir e estragar a multidão que recebeu a melhor semente, que recebeu o grão de mostarda, que recebeu a porção de fermento. Jesus foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu. Agora veja, que coisa impressionante. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. Os que pertencem. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Veja, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Ai, ai, ai. Todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Tem gente que vem confessar dizendo, não tem pecado nenhum não. Aí se pergunta, mas as pessoas que convivem com você não tem passado raiva nelas, não? Tenho. Meu marido não gosta demais tal coisa em mim.
Ah, meu filho vive implicando comigo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E o que seu filho, quando está com raiva de você, faz? Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ah, tá, comadre, então você não peca. Mas você faz os outros pecarem. Pelo seu procedimento, pelo seu comportamento. Ah, tá, você nunca roubou, nunca matou, nunca traiu sua esposa. Mas você faz muita gente pecar, porque você toca a sua vida do seu jeito e não está nem aí para o resto. Você mata de raiva seu vizinho, mata de raiva seu filho que mora na sua casa. Você faz os outros pecar. Presta atenção, todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Então não basta não praticar o mal. Não fiz nenhum mal, não pequei. Ah, mas você pode não fazer mal, mas você pode fazer os outros pecarem. Não, tem um colega meu de trabalho que eu estou deixando ele. Eu sei no que vai dar. Então você está armando cilada. Ah, você está criando um ambiente no seu trabalho. Você não rouba, mas você está criando um ambiente, armando cilada para o seu colega de trabalho pecar, roubar, e depois você se apoderar orgulhosamente da desgraça alheia. Ah, você também vai ser retirado. Vai ser lançado na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Mas eu nunca pequei. Nunca pratiquei o mal. Mas você fez os outros pecarem. Então, os justos, aqueles que não pecam, não praticam o mal e não fazem nada para ajudar os outros a praticar o mal, a pecar, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O que significa isso? Só Deus possui a primazia do julgamento. Nós devemos fazer nossa parte. Nós devemos fazer o bem, não praticar o mal, não ajudar os outros a pecar de jeito nenhum, ajudar os outros a se corrigirem e a vencer os próprios pecados. Nós devemos fazer nossa parte e cultivar a vigilância, a primeira parábola, a pequenez, a paciência, a humildade. É assim que nós devemos acolher a porção de fermento, a semente de mostarda e o trigo bom. O trigo poderia ser a vigilância, a mostarda poderia ser a pequenez e o fermento poderia ser a humildade. Vou desaparecer para que a farinha inteira levante. Não é? Irmã, irmão, você pode acolher essa palavra e ainda perguntar: o que devo fazer? E eu te digo, pergunte isso para Deus. E peça de Deus a graça de você não ser um impaciente querendo arrancar o joio, tá? Não queira arrancar o joio. Não pertence a nós a decisão, o juízo final não é nosso. Não pertence a nós arrancar quem é de direita, quem é de esquerda e jogar no fogo do inferno. A nós pertence conviver. Eu sou de direita, tenho que ter toda a paciência e conviver com quem é de tudo quanto é outra ideologia. Eu sou de esquerda, eu tenho que ter a paciência de conviver com todo mundo que é de tudo quanto é outra ideologia. A mim deve ser pedido rigorosamente uma visão da fé. Reconhecer através dos modestos sinais de minha paciência, de minha humildade, que Deus caminha comigo e caminha com aquele também que tem um comportamento completamente diferente de mim. A expectativa comum de Israel é que o fim dos tempos chegaria, e chegaria com a glória e a vingança, chegaria com a glória e a destruição. E Jesus diz que o reino dos céus já está no meio de nós. Veio pequeno como um grão de mostarda, veio discreto como uma porçãozinha de fermento. Os fariseus, a gente tem que ter compaixão deles. Para eles deveria ser muito difícil, para os fariseus, para os mestres da lei, para os sacerdotes, acreditar nessa pregação de Jesus, porque eles acreditavam no trem grandão. Eles olhavam para os exércitos vizinhos, dos faraós do Egito, da Assíria, da Babilônia, dos persas, dos gregos, do Império Romano.
Eles olhavam para as potências dos impérios do mundo, para as forças de guerra, para as forças eliminadoras e sonhavam: pois Deus, o nosso Deus, virá com um exército maior do que esse e eliminará vocês, e eliminará tudo. Alguns até pegavam em armas e diziam: não, nós vamos eliminar, tudo é agora. Pedro pegou numa espada, cortou a orelha de Malco e falou: nós vamos começar essa guerra agora. Jesus falou: guarda a tua espada. Mas, no livro Bento XVI, ele citando dois teólogos, J. Jeremias e Smith, um outro grande teólogo biblista, tem uma frase que eu vou repeti-la 3 vezes, para você até escrever e passar a semana com essa frase. Ninguém crucificaria um mestre que conta histórias agradáveis para fortalecer a inteligência. Ninguém crucificaria um mestre que conta histórias agradáveis para fortalecer a inteligência. Se ele foi pregado na cruz, é porque essas historinhas que ele conta são historinhas que provocam em nós rupturas internas furiosas. Levar Jesus para a cruz é porque essas historinhas que parecem tão carregadas de um humanismo, de um mestre como sábios do Oriente, não é isso. Não compare Jesus com os sábios, não é isso, porque ele é a sabedoria. Não compare Jesus com um humanismo paciente, contador de historinha, que qualquer um que estivesse passando na beira da estrada, ele sentava do lado e ficava proseando horas e horas. Não é isso. Não é isso. Essas historinhas que ele conta, elas têm um poder impetuoso de inaugurar o reino dos céus em nós. O reino dos céus que se opõe ao reino das potências do mal. A última tentação, Satanás mostrou para Jesus os reinos do mundo e sua glória e disse: se te prostrares em adoração te darei. Jesus falou: não! Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Irmã, irmão, ninguém crucificaria um mestre que conta histórias agradáveis para fortalecer a inteligência. As historinhas de Jesus não vem fortalecer inteligência somente, vem formar uma compreensão nova acerca de quem é Deus, quem somos nós e qual é a nossa missão no mundo e que realidade no mundo nós devemos criar a partir das pequenas coisas escondidas em nós. Supliquemos dele a autoridade e a força sobrenatural dessa palavra, para nos transformar, nos edificar, nos consolidar nele. Reze, suplique, invoque o poder do Espírito Santo que intercede, vem em auxílio de nós em nossa fraqueza, intercede por nós para nos libertar de tudo aquilo que nos faz ignorantes da sabedoria das pequenas coisas contadas por Jesus. Fale com o Divino Espírito Santo, que Ele geme em você com gemidos inefáveis e sempre segundo Deus, que Ele geme em você. Sempre segundo o querer de Deus, que Ele sussurra em você a vinda do reino dos céus para dentro do seu coração, da sua alma, do seu corpo, da sua inteligência, de todo o seu ser. Amém. 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 Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E assim encerramos essa pregação. Você pode agora fazer uma pausa e dirigir a Deus seu louvor, seu tempo longo até de intercessão pelo mundo, de oração e súplica pelo mundo, de louvor e de agradecimento a Deus. Conforme o Espírito lhe indicar, faça a sua oração. No final, eu dirijo sobre você a bênção de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma feliz semana, um feliz domingo. Vai render. Deus te abençoe. Fique em paz. Amém.